Muito bem, eu gostaria de ir direto ao ponto, uma reflexão, uma mensagem nesta noite com esse tema família. Nós estamos durante todo esse mês falando sobre esse tema, um tema tão oportuno e um tema, eu acredito que sempre também atual. Mais do que nunca a gente vê hoje a nossa sociedade preocupada com as crianças, preocupado com o futuro das nossas crianças, da família de uma forma geral. E uma pergunta que nesta noite ele invade meu coração é: a família é uma chama que não se pode apagar, que não deve se apagar. A chama da família, e que chama é essa que não pode apagar no seio da minha família e da sua família também? E eu quero refletir, pelo menos colocar 4 pontuações sobre a importância de algo que não deve faltar na nossa casa. Mas antes eu queria ler um texto que está em Provérbios 26, o capítulo 26, o versículo 20. Provérbios, capítulo de número 26, o versículo de número 20. Está assim escrito, ó: sem lenha o fogo se apagará, e não havendo maldizente cessará a contenda. Ainda gostaria que a gente lesse o capítulo 24 de Levítico. Levítico 24, versículo de número 2. Levítico 24, 2. Também tem uma mensagem que tem a ver com o texto desta noite. Ok? A igreja pode ler comigo, vamos lá? Ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite de oliveira, puro, batido, para luminária, para acender as lâmpadas continuamente. Ainda eu gostaria de ler em Êxodo capítulo 27, o versículo 20. Êxodo capítulo 27, o versículo 20, é muito semelhante ao texto que a gente leu de Levítico, mas gostaria de ler com os irmãos. Êxodo 27 e 20 está escrito assim: tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que tragam azeite puro de oliveira batido, melhor azeite, para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente. Pai querido, essa lâmpada acesa, ó Deus, eu creio, meu Deus, que é o Teu Espírito Santo, ó Pai, que nos mantém, ó Deus, com a fé viva, que nos mantém, ó Deus, em alerta, nos mantém, ó Deus, a chama, ó Deus, essa chama, ó Deus, da necessidade de buscar a Tua presença, ó Pai. O Teu Espírito Santo, ó Pai, sem essa chama, sem esse ardor na nossa alma, ó Deus, o candeeiro, ó a lâmpada apagada, meu Deus, tem misericórdia, ó Deus. Obrigado, ó Deus, porque nesta noite a gente vê a figura, ó Pai, que é usada nesse texto para, ó Deus, mostrar a necessidade que temos de buscar a Tua presença na nossa família, ó Pai, para que a chama da Tua palavra, a chama do Teu Espírito não possa deixar de arder dentro do nosso coração, na nossa família, ó Pai. Meu Deus, quantas famílias estão, me parece que é como que tivesse apagado, ó Pai, já sem um brilho, já não se alegra de estar na Tua presença, já não tem mais um culto doméstico, é como se tivesse a lâmpada apagada. Mas nesta noite nos ajuda, ó Deus, a entender da importância de uma família acesa, de uma família cheia de azeite, cheia do Teu Espírito Santo, ó Pai. Meu Deus, uma família com candelabro, aleluia, cheio do Teu azeite e do Teu Espírito, ó Pai, anunciando a Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos crentes fiéis ao Senhor, na igreja, no caminho, na nossa casa, no trabalho, onde estiver, ó Pai, que essa chama, a chama do Teu Espírito Santo esteja sobre nossa vida, Pai, e assim também na nossa casa. Ajuda-nos a entender esse texto, ó Pai, sobre a importância de uma família realmente, ó Deus, ligada no altar, um altar erguido para a glória do Teu nome. Obrigado por esta mensagem, no nome de Jesus. A igreja pode dizer amém, irmãos? Eu fiquei vendo esse texto e confesso que dei uma viagem, uma pesquisada a respeito desse tema e o seu significado. Eu fico pensando, por exemplo, eu queria comentar com os irmãos a figura do fogão na minha casa e na sua casa. Vou fazer uma pergunta aos irmãos. Mais ou menos eu sei a resposta. O fogão na sua casa hoje acendeu? Deve ter acendido, né? Acendeu logo cedinho de manhã, aquele café, né? E a hora do almoço, novamente, agora à noite. E é possível que quando chegar em casa agora, Charlie, liga o fogo novamente. Quem sabe para esquentar a sopa. Então a figura do fogo
dentro da casa, é importante. Eu diria até impossível a gente viver sem o gás. Uma certa vez eu ouvi o reverendo João Campos falando sobre isso, ele dizendo que tem coisas que é perigosa dentro da nossa casa, mas é importante que tenha. Então é importante que tenha esse fogo. A figura da chama, sempre acesa, ela é importante para notabilizar a presença de Deus em nossa vida. Você sabe o que é Shekinah? Já ouviu falar sobre o Shekinah? Aquela nuvem de quê? De fogo. E aquela chama acesa, ela simbolizava o quê? A presença de quem, igreja? A presença de Deus. E você sabe que tem uma lâmpada bem forte aqui? Aleluia. Eu não estou falando dessa lâmpada aqui não. É a presença de Deus na nossa vida. É esse Deus que ilumina os nossos caminhos. Lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Você sabia, na construção do tabernáculo, você já deve ter lido sobre o tabernáculo, que tinha uma ordem para os sacerdotes, para ali manter aquele candelabro, manter o candeeiro aceso, e tinha que ser algo especial. Aqui a Bíblia diz que o fogo não poderia apagar, era de noite, era de dia, nada de fogo apagando, o fogo tem que estar aceso, o fogo de Deus não pode apagar. E tem um hino, não sei o nome do cantor agora, diz que o nosso corpo é um holocausto vivo, devemos colocá-lo no altar, para que não aconteça de o fogo se apagar. Aí uma parte ele diz assim: e quando o dia amanhecer, que remover a cinza do lugar e colocar a lenha novamente, porque o fogo não pode se apagar, não vai se apagar, não vai, não vai. Se o fogo apaga, o crente cai, remove as cinzas e bota a lenha. Não vai se apagar, não vai, não vai. Se o fogo acaba, o pastor cai. É, irmão, você cai, a gente cai. Esse fogo simboliza a presença do Espírito Santo. E tinha uma ordem de Deus, atenção. Era uma ordem de Deus para que a lâmpada não fosse apagado. Você sabe que Josias, na reconstrução do templo, ele mandou acender as luzes do templo, porque o templo apagou. Houve um momento na nossa vida aqui, na união masculina, Fabinho, que o desafio era não apagar a luz lá do salão social. Aquela luz tem que vir estar acesa, os homens orando, buscando a presença do Senhor. Então, meus irmãos, quando a gente vê aqui o autor dizendo, sem lenha o fogo se apaga ou não? Sem lenha, sem palavra, sem oração, sem essa chama, o fogo acaba. Crente que não ora, dorme, não ora, acorda, não ora, de madrugada não ora, está apagado, irmão. É aquela fumaça. Não sei se você já viu uma história de um dragão que acharam, parece que é um dragão que lança fogo, é isso ou não? Aí quando ele, só saiu uma fumacinha, cadê fogo? Tem crente sem fogo. Tem que ter fogo, irmão. Tem que ter fogo na presença do Senhor, tem que ter alegria, simboliza alegria. Crente apagado, o crente tem que ser alegre, buscando ao Senhor e servindo ao Senhor com tristeza. É isso que a Bíblia diz, servir ao Senhor com alegria. É aquela alegria, irmão, satisfação. Eu me lembro, ainda nos meus primeiros dias de trabalho, trabalhei na prefeitura da cidade do Recife, e eu entrou num dia que eu entrei, eu era vigilante, entrou um bocado de gari. Aí muito gari, estava fazendo uns testes lá com gari e tal, e eu estava lá, tinha motorista, vigilante e gari. Eu estava nos vigilantes na época, eu fiz um concurso lá. Aí é interessante que os gari trabalhando, todos trabalhavam, tinha uns com a cara meio amarrada, mas tinha um gari lá que varria, pegava a vassoura dele e fazia assim, ó. Ia, pegava de novo e varria, e todo mundo olhava, era diferente. Quando você faz as coisas de Deus com alegria, é diferente. Quando a gente faz qualquer atividade com alegria que dá prazer, você não faz a obra do Senhor com cara amarrada, dando fora em todo mundo, dando patada. Esse negócio de crente não. O crente é alegre, o crente é feliz, o crente, ele se alegra na presença do Senhor, irmãos. Então aqui está falando de lenha. E o tabernáculo, o fogo tinha que arder de dia e de noite. Sabe o que eu penso sobre essa representação da família? Como é que está a sua família? Você considera que está apagada, o fogo está mais ou menos, está em brasa?
ou tem que dar uns assopro bom, tem que fazer mais alguma coisa, porque parece que está quase apagando. Aquele filho que você não vê orando, aquele filho que você não vê mais na igreja, aquele marido que você não vê na presença do Senhor, aquela esposa que já não ora mais, que já não canta, você já não escuta a voz dela do louvor, parece que a chama está apagando. A família precisa rever isso. E eu pensei nessa primeira chama, algo que deve haver no seio da família. Sabe qual é a primeira chama? A chama da palavra. Queridos irmãos, a gente está no Salmo 24, eu imagino que todos nós estamos lendo a cada dia. A chama da palavra, sabe por quê? Ela ilumina nossos passos. Lembra do Salmo 119, versículo 105? Lâmpada para meus pés é o quê? A tua palavra e luz para meus caminhos. Experimenta uma coisa que eu vou dizer a você. Você amanheceu triste, está aborrecido, angustiada, está angustiado, e você não entende porquê, às vezes até entende. Sabe o que você faz? Pare. Se não conseguir orar, leia a Bíblia. Você vai ter um encontro na presença do Senhor. É impossível você encontrar do mesmo jeito. Você para de estar pensando, para de estar me imaginando e começa a orar. E começa a ler a palavra. E se possível, começa a cantar. Porque Deus vai colocar um cântico novo na tua boca. E você, quando vê, a chama está acesa de novo. Você está cheio da graça do Senhor. E vai dizendo assim: diga meu povo que marche. O crente, meu irmão, se ele parar para pensar, não sei se você teve a experiência, você entra dentro de um buraco. De tanta tristeza. Levanta a cabeça, pega a tua Bíblia, vai lá para o Salmo, vai lá para os profetas, lê a palavra e canta ainda de louvores ao Senhor. Você vai ver que vai mudar aquela tristeza. Tem aquela música, vai passar. Eu sei que essa luta logo... Hoje eu mandei para todo mundo, comecei a meditar logo de madrugada, lendo e ali crescendo na palavra do Senhor. Então veja aqui, em primeiro lugar, o que não deve faltar, e a gente tem orientado, leia a Bíblia. Deixa eu ver quem está com a Bíblia hoje aqui. Levanta a Bíblia para eu ver se você está com a Bíblia. Levanta aí. Que bênção, né? Muitas Bíblias, muitos exemplares. O irmão levantou o celular porque tem Bíblia também. E tem de várias versões então, né? Inclusive, né? Mas então, deixa eu dizer uma coisa. Agora, se esse celular, a luz apagar, se acabar a energia, ele apaga, não é verdade? Mas deixa eu dizer uma coisa a você. Eu entendo isso. Mas na minha época de cruzada, logo no começo, não sei se você já vai falar nesse pastor, Ebenezer Jamil, cruzada, que havia muitas cruzadas desse pastor, e eu participava dessas cruzadas muitos anos atrás, e no dado momento eles faziam isso, a maioria, levante sua Bíblia, era aquela de Bíblia, o povo de Deus, porque é a palavra de Deus, irmão, se a gente perder essa chama, como foi que Jesus Cristo defendeu-se de Satanás e das suas mulheres? Com a palavra, ele disse, também está escrito. Então, a chama da palavra, ela nos torna bem-sucedido. Não é? No Salmo 1 a gente conhece esse Salmo. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Cuidado com esse conselho. Não se detém no caminho dos e nem se assenta na roda. Antes o seu prazer está onde, irmão? O crente tem que ter prazer na lei do Senhor. E na sua lei meditar. Não é aquela leitura rápida, tipo caixa de promessa. Deixa eu ver quem é que quer falar comigo. Vai e lê. Não, não é isso não. Hoje eu estava conversando com uma diaconisa aqui na EBT, uma diaconisa nossa, e ela começou a ler a Bíblia logo no começo do ano, já está em 2 Samuel. Eu achei tão lindo que ela conta todo dia uma experiência. Uma diaconisa nossa aqui. E Deus tem operado na vida dela. Ela tem buscado isso, tem crescido. E sempre ela tem compartilhado com Marisa, comigo. Sabe o que dessa chama? A palavra. E ela disse, pastor, às vezes eu leio e quer travar alguma coisa, eu começo a pedir a Deus que Deus me dê alegria naquela leitura, e eu começo a ver as coisas. Porque, irmãos, tem que perseverar. Perseverar na leitura da palavra. Então a primeira chama que não deve acabar. Ela é o alvo e estima da nossa meditação. Varão, vê aí, varão, o Salmo 119, versículo de número 97. A Bíblia, ela deve ser estudada diariamente e transmitida aos nossos filhos também. A gente vê muito esse texto lá em Deuteronômio, no capítulo número 6, versículo 4 a 9. Mas aí, Salmo 119, versículo 97. A igreja pode ler, vamos lá? Ó, quanto amo... Ela é o que? A minha? É a sua meditação todo dia? Eu amo a tua lei. E é a minha meditação todo dia. Sabe o que vai acontecer? Nós vamos ter reserva. Nós vamos crescer na leitura da palavra. Então essa chama é importante. Mas tem a segunda chama. Que a família não pode deixar apagar. Como o sacerdote não poderia deixar apagar no tabernáculo. A segunda chama, quem sabe o que é? Oração. Já ouviu falar em B.O.?
Bíblia e oração. Ler a Bíblia e oração estão interligados. E comece a orar. Essa madrugada a gente perdeu o sono, hein, Marisa? Eu acho que era perto de 3 horas. Geralmente eu perco, Marisa não, mas hoje, Marisa, e aí? Aí Marisa fez, eu disse, está acordada? Ela, Quando ela deu o segundo eu disse que ela estava, você está com vontade de orar? Ela fez, já estou orando, estava deitada lá, né? Então a gente ali, eu disse, eu estou por aqui. Quando eu vi, ela se ajoelhou, ali a gente começou a orar, espertou e começamos a conversar. Essa possibilidade, eu sei que cada um tem o seu melhor horário, eu não estou pedindo para ninguém fazer isso de madrugada não. Agora se Deus lhe chamar, faça. Ore ali, naquele momento cresça em oração. E nós oramos pela família, nós oramos pelos filhos, nós oramos pela LGBT, nós até citamos o nome, porque a gente precisa orar. A chama da oração tem que estar na família. O que seria de um pastor, de um líder que não ora pelos seus liderados, que não ora pela igreja? Precisamos orar. Talvez você não saiba, mas todo dia tem alguém mencionando o seu nome, mencionando a igreja, membros e congregados. E onde tiver um membro e congregado, está sendo alcançado pelo poder da oração. E quando dá 6 horas da manhã, novamente, a chama começa a arder aqui no matinal, começa a arder, e a oração também, todo mundo de joelho buscando ao Senhor. E quando tem evangelismo, quando temos o espaço da casa daquele irmão, oração de novo, porque sem oração não dá. Aí você quer fazer as coisas e não ora. Eu já tenho experiência, já tenho tantos anos de igreja, vai nessa conversa. Você pode ter 100 anos, mas você tem que orar diariamente. Orar pela sua família, orar pela sua igreja, orar por aquilo que Deus deu. Então, a chama da palavra, ela vai iluminar, deve ser estudada. A chama da oração, é preciso vigiar. Sabe o que Jesus Cristo disse em Mateus 26, 41? Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é o quê? Fraca. Diz assim para o teu irmão, a carne é fraca, diga. Para não dizer que ele é fraco, ele vai ficar triste, a carne é fraca. A carne é fraca, a carne quer dormir, a carne quer comer, a carne quer folgar. Lembra da mensagem domingo? Alma, mas era a carne dele, ele estava da carne. Come, bebe, regala-te, folga-te e come por muitos anos. Aí vem a palavra, louco, esta noite vão te pedir a tua alma, e o que tu tens preparado para quem será? Jesus Cristo disse, mas apesar de toda a importância que a gente dá aos bens materiais, e ele tem importância, mas ele diz que tudo aqui passa. E nem só de pão viverá o homem. Então a chama da oração é importante, porque Deus atende. A ligação com Deus deve ser permanente. O apóstolo Paulo diz à igreja tessalônica, no capítulo 5, 17, orai sem cessar. Os homens GBT do café sem oração, esse café é frio, não serve. O café tem que estar quente, o café tem que estar saboroso e forte, para despertar e tirar o sono. Esse café tem que buscar em oração, irmãos. Amanhã não vai ter encontro dos homens? Coloca logo os homens de joelho, orando, clamando ao Senhor. E Deus vai fazer a obra. O Espírito Santo aparece e o milagre acontece na vida de quem ora. Então, irmãos, a chama da oração, especialmente quando há um comum acordo, Jesus falou sobre isso, que o que você concordar na terra será concordado no céu. A igreja é oração, e quando a igreja ora, alguma coisa acontece. Veja que eu falei, a chama da palavra, a chama da oração, mas se prepare que tem outra chama também, viu? Que se não tiver essa chama, parece que a gente não está nem lendo nem orando. A chama da comunhão. A chama da comunhão. Quem lembra do Salmo 133? Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam como? Em união, irmão. Mas quando há grupinho, quando há separação, o Espírito de Deus não se agrada. Parece até que a gente nem está orando, nem está lendo a palavra. A chama da comunhão devia acontecer lá no tabernáculo também. É preciso, irmãos, que nós busquemos a união. No Salmo 133, onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. Mateus capítulo de número 18 fala sobre isso. Deus presente, onde estiver alguém de acordo. Aliás, aqui na palavra diz que nós somos um organismo vivo e devemos viver nessa comunhão, na unidade. E quando a igreja, eu estou orando, a igreja fala, eu estou lendo a Bíblia, mas está todo mundo desunido, brigando, não é verdadeira essa afirmação da gente. A gente está mentindo. Nem tem Bíblia, nem tem oração. Onde tem confusão, espírito de divisão, está faltando isso. A gente pode aplaudir, muito bonito, mas se está faltando a comunhão, e se tem tratamentos diferenciados, com um do jeito e outro do jeito, também a Bíblia fala que não é isso que Deus quer. A Bíblia fala da comunhão, irmãos, na igreja, no seu povo. Então essa chama não pode faltar na família.
Todos que crerem, lá em Atos do Apóstolo 2,44, diz que estavam juntos. Todos que acreditavam estavam juntos. E o milagre acontecia no meio do povo. Através da mão dos apóstolos, Deus operava maravilhas. Mas estavam como? Juntos. Estavam juntos, orando, lendo a palavra e na comunhão. É importante você lembrar disso. A gente é igreja tem a ideia da unidade. Nós precisamos assim. Eu quero concluir, irmãos, eu quero ir rápido, a hora passa. Então veja bem, a família deve lembrar que esse fogo não pode apagar. Não acabe o fogo com a tua esposa não. Também tem outro tipo de fogo, né? Mas enfim, esse fogo espiritual, vamos dizer assim. Esse fogo de ler a palavra, esse fogo de ler, de buscar, estar na igreja. Não é o tipo do marido que a mulher vai pegar, já vai de novo para a igreja. Para que isso? Vamos orar, minha filha. Tem camarada que não tem fogo em canto nenhum. Acabou o fogo, a mulher está doidinha. Em vários aspectos, né? Os irmãos aí, a mente bem, né? Mas o fogo santo, o fogo do Senhor. Então, meus irmãos, é uma frieza tão grande. E nós precisamos lembrar que Deus, o nosso Deus é até um fogo. É um fogo que consome. E aquele Shekinah, aquela coluna de fogo, era para lembrar a presença do Deus poderoso no meio de Israel. Na sua casa tem que ter fogo. Na igreja tem que ter fogo. O altar tem que ter fogo. Senão não é altar. Deus é um Deus que opera maravilhas. E Ele é um Deus que a Bíblia diz que quando Ele vier, Ele vai batizar com Espírito Santo e com fogo. Nunca viram isso na Bíblia não? Quer dizer, a presença de Deus, ela aquece nosso coração. Enquanto Jesus falava com aquele discípulo, ele ressurreto, o discípulo diz que o coração dele ardia. E se a gente, o coração não arde mais pela palavra, não tem mais desejo de orar, essa chama é perigosa quando acaba na família. Então, tem outra chama aqui que eu queria destacar, mas principalmente essa, palavra, oração, comunhão e a chama da estima. Isso é bem no âmbito familiar. Veja bem, exercite o amor, Paulo fala sobre isso. Deve ser exercitado o amor, a cortesia, a generosidade dentro da casa. Doe-se mutuamente. Paulo também fala isso, escrevendo aos Filipenses. Perdoe também um ao outro. Efésios capítulo 4, versículo 32. Tem todas essas referências dentro da família, dentro da casa. Eu não sei se você de repente, do nada, assim, você está tomando café, você está em casa, assistindo um filme, você pede à sua esposa, ou você pede ao seu esposo um abraço. Não está acontecendo mais isso de jeito nenhum. Não dá um abraço. Ou passa assim, pô, sai daqui que eu estou fechado, não sei o quê, está aquela agonia, né? Tem uma história de um irmão que ele vivia... Um irmão não, sei, eu acho que não era evangélico, não. Ele arengava tanto com a esposa dele, que ela nem chamava ele para almoçar. Ela botava, quando ele via a zoada da panela que estava no fogo, ele levantava e ia para a mesa, comia. Mas só que eles tinham um costume, eu já contei isso, de ficar na porta, e só tinha uma porta, aquelas casas inteiras, só tinha uma porta de saída. E a mulher gostava de pegar o palito de dentro, ia para a porta e ficava lá, né, depois do almoço. Tomava um cafezinho, ia lá para a porta. E o marido queria passar, que ele ia lá para fora. Só que ela terminava o almoço primeiro que ele, e ficava na porta, e ele não queria pedir dar licença para não falar com ela. Ele não teve demora, ele fez outra porta, ficou 2 portas da frente. A outra porta ficou com ele, só para não pedir licença. A comunicação em muitas casas zerou, gente. Se você conversa com seu esposo e com sua esposa, glória a Deus por isso. Porque tem famílias que estão mudas dentro de casa. Então, meus irmãos, exercitem, perdoem. E aqui, uma chama maior que deve não faltar, é a chama do Espírito Santo. Na vida do casal, na vida da família, o Espírito Santo é Deus. Precisa ter a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo na vida da família, do casal, é conselheiro, é guia, é ajudador, ele é intercessor, ele é uma pessoa. Olha lá, em João 14, 6, no discurso de despedida, Jesus Cristo diz assim: eu não vos deixarei órfão, eu enviarei outro ajudador, eu ajudo, eu enviarei outro. E essa preposição lá no grego significa, é alguém da mesma qualidade, da mesma essência, do mesmo poder. Quem está vindo é Deus Espírito Santo, que quer ajudar você. Eu quero dizer algo à igreja nessa noite: o Espírito Santo quer ajudar a mim, e quer ajudar você, até com gemidos inexprimíveis, e às vezes a gente não sabe orar como convém, mas o Espírito Santo quer te ajudar na oração.
A chama do Espírito Santo não pode acabar na vida da família. Tenha intimidade com o Espírito Santo. Aqui temos muitos versículos que eu poderia dar. Efésios capítulo 5, versículo 18. Vê aí, varão de fogo. Efésios capítulo 5, versículo 18. Queria que ele ficasse de pé, por favor. Efésios 5, 18. Vamos lá. Toda a igreja comigo, vamos lá? E não vos embriagueis. Sabe como às vezes está a família, Liel? Feito um galho seco, moça. Um galho seco, reverendo. Nos galhos secos de uma árvore qualquer. Hoje tem pós-lúdio. Você acredita que tem pós-lúdio hoje? Ainda 5 para 9. O reverendo Musa desejou cantar essa música. Qual é a música que fez? Galhos secos. Tem família que está sem fogo e está seca. O Espírito Santo quer renovar você. Canta essa música com o diácono Moza. Você não vê ele cantando, mas quando o Espírito Santo falou o coração dele, ele fez: eu quero cantar. Canta, reverendo. Vamos lá. Xalalalala. É forte, viu? Xalalalala. Oh, xalalalala. Xalalalala. Do coração ele quis cantar essa música. Xalalalala. Entenda Deus falando. Xalalalala. Nos galhos secos de uma árvore qualquer. Olha aí, pode cantar. Onde ninguém jamais pudesse. Vidas secas, famílias secas. O Criador quer fazer milagre. O Criador veio, aleluia, uma flor a dar. Olhai, 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 os lírios crescerão no campo. Glória a Deus. E o Senhor nosso Deus os tem alimentado para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria. O Espírito Santo quer que a chama da oração, da palavra, da comunhão, do Espírito Santo, da estima e da consideração esteja dentro da tua casa. Trata bem teu marido, trata bem tua esposa, tratando bem um ao outro, teu filho, tua filha. E aí Deus vai fazer que aquela árvore seca, ele vai dar flores, frutos e flores. Deus vai frutificar. Você crê que vai frutificar? E você vai ver algo novo na tua casa. É o Espírito Santo de Deus que fala conosco. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações, ó Deus, esteja sobre cada família aqui presente. Aleluia. Que a chama não apague, meu Pai. Assim como no tabernáculo, nessa casa, haja a chama da oração, a chama da palavra, a chama da comunhão, a chama da estima, a chama do Teu Espírito Santo, desde agora e para sempre. Vamos dizer amém, irmãos? Amém. Para nossa alegria. Deus abençoe a todos.